Graças a Deus, né? Deus abençoe a todos, irmãos, irmãs. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Queremos que vamos ser abençoados, né? Nós poderíamos estar em muitos outros lugares, mas nenhum deles preencheria essa lacuna que nossos corações almejam ser preenchida através do poder, a atmosfera do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe aos irmãos, né? Deus abençoe aqueles que puderam chegar, se não puderam vir também, que Deus tenha misericórdia, abençoe cada um também. Onde estiverem, vocês estão acompanhando pela internet também, que Deus abençoe, que a graça soberana do Senhor possa estar sobre cada um dos nossos corações. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Amado Deus, Pai eterno, te louvamos e agradecemos por mais essa porção de hoje que o Senhor nos deu, esse pão diário maravilhoso, e isso nos alimenta, Senhor, e sabendo que nós estamos aqui para brincadeiras, estamos aqui na seriedade do Espírito, Pai, sabendo que as nossas vidas estão na balança, e nós cremos que o Senhor vai aperfeiçoar o teu poder em nós cada dia. Perdoa o nosso pecado, nossas falhas, e abençoa cada irmão, cada irmã, os que vieram, aqueles que estão em casa acompanhando também da mesma forma, que o Espírito Santo sabe da sinceridade de cada um. Ele conhece as intenções dos corações. Por isso, perdoa o nosso pecado, nossas falhas, limpa-nos, nos alivia completamente de todas as tensões, para ter graça e louvor para te adorar cada dia mais, na beleza da sua santidade. Muito obrigado até aqui por tudo e continua a nos abençoar no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Sentados, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos para o primeiro hino. É o hino nacional número 1, Cidade Santa. Graças a Deus, quando nós temos essa certeza, né? Não vamos levar nada daqui, tudo vai ficar aqui. Então vamos lá. Palavra verdadeira. Muito baixo, peraí. Palavra verdadeira que João testificou na cidade santa.
cidade, com as suas portas abertas, a santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém, olhar não faças tal, isso conserva o Deus, as palavras do livro e adorarás a Deus. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém, olhar e não faças tal, isso conserva o Deus, as palavras do livro e adorarás a Deus. Amém, amém. Olhar e não faças tal, né? Guarde sempre as palavras do livro dessa profecia, ou seja, da Bíblia Sagrada, né? Que coisa maravilhosa é saber dessas coisas, né? Vamos cantar mais um louvor, 200, número 200. Essas nuvens, a no horizonte, reino contra reino, logo após será recolhido as ofertas. Dessas nuvens já no horizonte, escurecendo as... Alto. 200. Dessas nuvens já no horizonte, escurecendo o azul do céu, recordarem dos sermões do monte, quando o mestre domina você, desce fome, rumores de guerra, reino contra reino matar. Este evangelho em toda a terra é mistério agora anunciar. O mundo chegou antigamente, como entregue sem em Deus pensar, mas o castigo vem de repente, quando a arca de Deus se fechar. Peste, fome, rumores de guerra, reino contra reino a lutar. Esse evangelho em toda a terra é mistério agora anunciar. Em Jesus se cumpre a profecia, o amor de muitos esfriará, mas quem livra é vigia, da tribulação escapará. Peste, fome, rumores de guerra, reino contra reino a lutar. Este evangelho em toda a terra é mistério agora anunciar. Os sinais falarem aos perdidos que Jesus vai se manifestar. Estas coisas serão percebidos, este tempo de vigiar. Peste, fome, rumores de guerra, reino contra reino a lutar. Este evangelho em toda a terra é mistério agora anunciar. Amém. Graças a Deus. Vamos nesse momento recolher as ofertas, depois nós vamos cantar mais um louvor e nós vamos prosseguindo, né?
Marquinhos aqui, eu acho. Ó, pra gente ver. Amém, graças a Deus, né? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Bondoso Pai, ó glorioso Deus, mais uma vez estamos aqui, nunca cansamos de orar, porque ainda, por muito que achamos que oramos demais, sempre ainda é pouco, Senhor, diante de Ti. Nesse momento de adoração, eu apresento os irmãos que ofertaram, os que dizimam aqui nesta casa, Senhor, que o Senhor sempre abençoe com paz, saúde, alimento, sustento da Tua palavra cada dia, Senhor. Também apresentamos as ofertas, dízimo em Tua presença, que o Senhor abençoa e receba no nome santo de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que nós pedimos e oramos de sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos entoar mais um louvor. Depois nós vamos também eles cantar o hino, né? Depois nós vamos hoje continuar ouvindo mais uma partícula da mensagem. Graças a Deus. Vamos cantar 285, Plena Paz e Santo Gozo. 285. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu creio em Tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluia sobre o Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Que eu louvo, meu também eu louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é um grande Pai, por Sua graça me enxugamos em Ti. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu morrerei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Todos os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Estou gozando do amor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Amém. Eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concentrar, dando glória ao Seu nome sem cessar, esse tempo, céu e terra será milagre, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando
coisa maravilhosa, né? Muito bem, irmãos, eu desejo cantar o nome do meu Senhor. Logo em seguida nós vamos ler as Escrituras, né? Graças a Deus. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer e certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer e certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais deles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer e certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém. Graças a Deus. Temos em pé para a oração, a leitura da palavra, em seguida nós vamos ouvir, continuar, né? Praticamente terminando a mensagem intitulada Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia. Vamos orar. Eu tenho duas escrituras para ler com os irmãos hoje e muito boa. Vamos orar. Amado Deus, Pai eterno, agora chegamos diante daquilo que não passa, Senhor, ainda que o céu e a terra possam passar, mas esta palavra bendita não passará. Terá sempre um propósito. Enquanto o Senhor falar, o Senhor sempre estará cumprindo profecia, Senhor. Cada manifestação, que nós achamos que é novo, que é da atualidade, mas são esclarecidos por profecias esses eventos, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado por nos termos selecionado, Deus, nesta era que estamos vivendo, Senhor. Era difícil, era amarga, era escura, mas aqui mesmo, Senhor, quero abençoar o teu povo e dar o auge da vida eterna, o poder do Espírito Santo para cada um deles. Deus, abençoe a sua palavra que vamos ler, abençoe a mensagem que nós vamos ouvir, que nossos ouvidos, ó Deus, nossos corações, a nossa alma, nosso espírito, todos sejam voltados a Ti nesta hora, enquanto encontramos, ó Deus bendito, essa mesa em que está ossos esses pão diários para nos alimentar, a palavra viva do Teu pão vivo que desceu do céu para nós. A Tua palavra é o nosso alimento, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, abençoe. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ler duas escrituras. A primeira escritura está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, verso 14. E a outra escritura está aos Romanos, capítulo 11, verso 25 e 26. Meus irmãos de casa, seria bom anotar essas duas escrituras e para que tenha uma ligação muito grande uma com a outra, né? Vamos então a Atos 15,
versículo 14, diz assim: Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar dele um povo para o seu nome. Graças a Deus, né? Isso é Atos 15, 14. Agora vamos aqui aos Romanos capítulo 11, verso 25 e 26, que diz assim, ó: Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Agora verso 26: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador, ele desviará de Jacó as impiedades. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Assentai-nos. Amém. Graças a Deus. Então, falando que Deus parou de tratar com os judeus e tratou conosco. O profeta diz por 7 sábados, 7 anos na igreja, e tirando o povo dentro dos gentios para o seu nome. E aqui nós encontramos aos romanos que Deus, porque não quer, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, que sejam ignorantes quanto a esse segredo, né? Que ele parou de falar com Israel, tratar com Israel, e tirou o povo de gentios para o seu nome, que somos nós, a noiva de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Mas aí no verso 26 diz assim: Assim todo Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador, e desviarão de Jacó as impiedades. Nós sabemos que Deus enviará, Apocalipse capítulo 11, como está escrito, verso 3, as duas testemunhas, Moisés e Elias, as quais pegaram essa mensagem e selaram então através dessa mensagem 144 mil judeus, 2.000 de cada tribo, os quais receberão a Cristo no Monte Sião. Amém? Moisés e Elias apresentará eles ali no Monte Sião, lá em Apocalipse. Então tem muita ligação um com a outra, né? Então tudo Deus vai desviar, todas as coisas que alguém possa pensar, mesmo que muitos no tempo antigo da Bíblia podiam pensar: Deus parou com o seu povo, Deus abandonou. Não, desviará isso aí deles. Amém? Deus vai se apresentar para ele como se apresentará a noiva para o arrebatamento. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir a partir do parágrafo 203 da mensagem: Eventos modernos são esclarecidos por profecias, né? O profeta ele faz muita menção ali, no parágrafo 213 final ali para frente, sobre como Deus trabalha no número 5, né? Falando da manifestação do profeta Elias, 5 vezes: Elias, Eliseu, João Batista, Elias desta era São Juliano, e também Elias vindo com Moisés, lá em Apocalipse 11, verso 3. Amém? Ele fala no decorrer dessa mensagem, vamos ouvir sobre as 3 classes que sempre teve, né? O crente verdadeiro, crente incrédulo e o manufaturado. Nós falamos inclusive ontem sobre isso ali no escritório, né? E ele também diz como aconteceu nos dias de Ló, né? Nos dias de Sodoma, como aconteceu nesse tempo também a mesma coisa. Como estava lá, né? Como é a mesma coisa de hoje, também como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, casamento, até o dia que Noé entrou no arca, até o dia que vieram buscar a igreja. Aí o povo vai estar assim também. Mas graças a Deus que nós hoje temos a graça de Deus, né? Então ele também disse que Deus mandou 2 mensageiros a Sodoma, 2 anjos, e um principal ficou com Abraão debaixo dos cavalos de Mônia, o qual tomou a ceia com Abraão ali e tudo mais, né? E os 2 foram lá. E nessa era também Deus está noivo com um anjo forte, né? O poder de Deus manifestado em sua graça, não o homem em si, não é o lembrando, Deus vem lembrando e está com a noiva, enquanto temos aí 2 mensageiros, Robert e Lilian, indo pregar as denominações. Mas Deus tem parado na brecha agora, através do seu Espírito Santo, para ajudar a noiva. Ok? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos lá então para a mensagem: Eventos modernos são esclarecidos por profecias. E boa programação a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Tudo certo? Deus abençoe a todos. E assim por diante. Estão vendo? O número 5 é um número de graça. E ele o usou. Não usará apenas 3. Não usará apenas 2, 3, 4. São 5 vezes que ele usa. Agora note rapidamente. Agora, enquanto concluímos.
Ele disse: este é aquele que foi falado, diante da minha face envio o meu anjo. Mas em Malaquias 4, imediatamente, mas veja você, ali estava, aquela profecia tinha sido cumprida bem diante dos seus rostos, com um precursor vindo, exatamente o que Malaquias disse. Agora, isso foi Malaquias 3, não Malaquias 4. João Batista, foi Malaquias 3. Jesus disse que assim, quando lhe perguntaram, disseram: por que dizem os escribas? Disse: ele já veio, eles fizeram o que disseram. Mas lembre-se, Malaquias 4, imediatamente após o profeta, Malaquias 4, a quarta vinda de João Batista em de Elias, a quinta vinda será em Apocalipse 2, as testemunhas, quando ele vier para o remanescente do judeu. Mas Deus tem usado esse mesmo Espírito 5 vezes. Graça, J-E-S-U-S, tem sido tudo Jesus o tempo todo. F-E, G-R-A-C-A e assim por diante. Amém. Vocês estão vendo? O número 5 é um número de graça. E ele o usou. Não usará apenas 3. Não usará apenas 2, 3, 4. São 5 vezes que ele usa. Agora note rapidamente, agora, enquanto concluímos. Ele disse: este é aquele que foi falado, diante da minha face envio o meu anjo. Mas em Malaquias 4, imediatamente depois que esse profeta profetizou, era para a terra inteira ser queimada e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Você está vendo? Exatamente. Veja, essa é a profecia de Malaquias 4. E note em Lucas 17, onde ele disse: nos últimos dias virá como Sodoma e Gomorra novamente. Temos isso? Temos Sodoma e Gomorra novamente? As nações inteiras. Olhe para isso. Veja o que ele acabou de dizer da Inglaterra. A coisa inteira está pervertida. Até mesmo o alimento está pervertido. E olha aquilo que a ciência... Você vê na Reader's Digest, creio que foi, no mês passado, disseram jovenzinhos e jovenzinhas chegam à meia-idade por volta dos 20 a 25 anos de idade. Eu as fico conhecendo nas reuniões. Jovenzinhas na menopausa, de 20, 22 anos de idade, na menopausa. A que se deve isso? A perversão, hibridação. Foi exatamente isso que corrompeu, a coisa toda corrompeu o corpo. Não somos nada além de uma mescla do mesmo modo que uma planta híbrida. Tome uma planta híbrida e coloque-a de fora, todo germe correrá diretamente para ela. Mas uma planta genuína, original, um germe se passará dela. Ele não pode permanecer nela. Esse é o problema com a igreja. Nós a hibridamos. Esse é o problema com o velho cavalo de peregrinha ali. Ele derrubou esse rapaz outro dia. Ele não passa de um velho cavalo vestido. Está vendo? A única coisa que ele é exatamente como uma mula. Ele é... Uma mula não sabe quem é seu pai, sua mãe. Ele não sabe nada. Ele é metade mula e metade cavalo. Metade isso e jumento. Ele não sabe o que é. Você não poderia nunca... Ele espera a vida inteira só para lhe dar um coice. Isso mesmo. Você pode chamá-lo e dizer: vem rapaz, vem rapaz. Ele levanta as suas orelhas e está vendo? Como alguns desses dizendo: os dias dos milagres passaram. Todos esses mestiços que se supõem serem membros da igreja cristã. Não estou dizendo isso como piada, é a verdade. Haja o sangue genuíno, irmão. Ele sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó. Pode se ensinar de alguma coisa. Ele é dócil. É um cristão genuíno que nasce do Espírito Santo e é cheio do poder de Deus e da palavra. Ele sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó. Ele sabe tudo acerca disso. Pode se lhe ensinar alguma coisa. Mas o mestiço, isso é o que tem vindo às igrejas. Híbrido entre o mundo e as organizações religiosas, impondo uma pequena palavra nisso, aqui uma pequena palavra, ali, apenas o suficiente para enganar. Isso mesmo. Quando você vê a verdadeira palavra de Deus sendo manifestada, como Caifás e os demais viram, eles se afastam dela, eles não sabem. Híbridos. Agora, verificamos nesta mensagem, Isaías 43 também verificou João. Ele disse: uma voz de um profeta clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A igreja não creu nele.
porque ele não era do grupo deles. Aquele profeta foi levantado do deserto, apareceu não conhecendo ninguém. Ele tinha o próprio Espírito nele que Elias teve. Ele era um homem do deserto. Ele odiava as mulheres imorais. Lembre-se de como Elias, o que fez com que sua cabeça fosse tirada dele, foi Jezabel. Jezabel foi a causa de sua morte. Isso o fez fugir para o deserto. João Batista, outro amante do deserto, um caçador, um habitante da floresta. Observe, ele não tinha instrução. Observe seu texto. Não era como um teólogo. Ele disse: ó raça de víboras, a coisa mais imunda que você pode encontrar no deserto, a vileza, era uma cobra. E ele chamou aqueles sacerdotes: vós, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer: nós pertencemos a isso, e nós temos isso ou aquilo, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode deserto. Também o machado, porque ele fala, está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém. Ele era um pregador da natureza, um grande homem de Deus, viveu por pouco tempo, mas certamente acendeu uma chama através da terra. Ele abalou aquela geração naqueles 6 meses de seu ministério. Deus o criou por 30 anos. Para obter esses 6 meses dele, mas Deus o faz de sua própria maneira. Ele sabe qual é a sua colheita. Verificamos agora que isso é exatamente o que tinha acontecido. Eles não creram nele, porque ele não era dos deles. Eles não creram. Eles fizeram como de costume. Eles não viram isso. Eles não creram na palavra de Deus em Malaquias 3. Ou teriam visto claramente pela letra que este era aquele precursor. Eles não tinham tido profeta por 400 anos, e aqui um entra em cena subitamente, está vendo? E o povo, os crentes, creram que ele era aquilo. Veja, eles não creram nisso. Eles não creram porque, quando viram uma letra completamente confirmada, porque ele disse que faria e tudo mais, e viram isso claramente vindicado, quando a palavra veio diretamente à água ao profeta, e ali se encontrava. Há muitos que discutem sobre essa escritura e acerca de João disse: eu careço de ser batizado por ti, e porque vens tu a mim? Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém, cabe a nós, convém que cumpramos tudo isso. João, tu sendo profeta, tu sabes que o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado, e eu sou esse sacrifício, e tu és profeta, e sabes disso. Então ele lhe consentiu e o batizou, está vendo? E ele sabia que era. Veja, eles riram dele, chamaram-no por fanático selvagem, estridente, sem letras, como de costume. Aquele profeta sendo o precursor da primeira vinda de Jesus. Eu não digo que eles sejam, não tenhamos as mesmas personificações hoje do genuíno. Eles personificam absolutamente, mas lembre-se, quando você vê um dólar falso, tem de haver um dólar verdadeiro e um é feio. Quando você vê um personificando ser cristão, tem de haver um verdadeiro cristão em algum lugar, porque se não houvesse, esse seria o original. Você tem de chegar ao original, mas examine o primeiro e veja se o original está exatamente com a promessa. Se está, então creia nisso. A promessa para a era. Então a profecia de João foi vindicada na ordem de Deus. A palavra veio ao profeta e vindicou verdadeiramente como essa pessoa. Novamente, Jesus veio em uma diferente do entendimento deles daquela profecia. Eles não a entendiam dessa maneira. Agora, estamos chegando ao fim agora. Mas, de acordo com a palavra do profeta, ela se cumpriu ao pé da letra. A profecia está cumprida, mas a maneira como pensavam que seria não foi daquela maneira. Agora, como eles poderiam ter entendido, sabido qual era certa ou errada, ao ver se era vindicada por Deus, se era Deus interpretando o que ele disse? Tinha havido falsos Jesus que se levantaram e conduziram um homem, um grupo de 400 para o deserto e coisas assim, mas ele nunca provou fazer-se a si mesmo na palavra. Veja você, como ele disse. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente,
a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Amém. Pense nisso. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Amém. Quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. E é revelado, desvendado, dado a conhecer. O segredo tinha sido trazido, revelado. No dia em que o Filho do Homem for revelado, o mundo estará em uma condição sodomita. Isso está acontecendo, não está? Sim. Quantos creem nisso? Está em uma condição sodomita. E é exatamente isso. Veja onde ele está situado agora. Lembre-se, há sempre 3 grupos de pessoas em todo grupo de pessoas que se reúnem, que são crentes matriculados, incrédulos e crentes. Temos esses em todo grupo. Sempre os tiveram. Havia os sodomitas, havia os lotitas e havia Abraão. Abraão era um grupo chamado para fora. Ele não estava em Sodoma, para começar. Agora observem a mensagem dele. Eles tinham esperado um filho prometido, esperaram-no por anos. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui Deus mesmo desceu como um homem. Você diz, aquele foi um anjo. Abraão chamou o Senhor, S-E-N-H-O-R, com letra maiúscula. Qualquer leitor da Bíblia sabe que esse S-E-N-H-O-R, com letra maiúscula, é Elohim. No princípio, Deus. O Senhor Deus, Elohim, o todo suficiente. Abraão chamou o Senhor Deus, Elohim. Agora note, houve 2 pessoas que desceram a Sodoma com uma mensagem e pregaram aos sodomitas. Elas não realizaram nada, mas cegaram-nos, porque a pregação do Evangelho cega o incrédulo. Mas observe que tipo de sinal o grupo de Abraão recebeu. Agora, nós devemos ser a semente real de Abraão. Isaac foi a semente natural, mas a semente de fé, a fé na palavra prometida, a palavra prometida. Não fale em entender isso. Foi a semente real. Essa foi a semente, a fé de Abraão. Nós, estando mortos em Cristo, somos semente de Abraão, herdeiros com ele, conforme a promessa. Note, quando tudo isso estava acontecendo lá embaixo, em Sodoma, havia 2 ministros lá pregando com uma grande mensagem. Havia um assentado com o grupo de Abraão, que não perdeu tempo com aquele grupo lá embaixo. Agora observe aquele que permaneceu com o grupo de Abraão. Que tipo de sinal ele desceu? Ele disse, agora lembre-se, seu nome era Abrão poucos dias antes disso. E-S-A-R-A-I, não S-A-R-A, princesa. E esse homem de costas para a tenda. As mulheres naquele tempo eram diferentes do que são agora. Elas têm de sair e se meter nos negócios do marido e tudo mais, você sabe. Mas elas não faziam isso naquele tempo. Elas permaneciam atrás. Assim esses anjos sentados ali, o mensageiro, e ele disse, Abraão, onde está Sara, S-A-R-A, tua mulher? Como ele soube disso? Como ele soube disso? Abraão disse, ela está na tenda detrás de ti. Ele disse, visitar-te-ei conforme o tempo que te prometi. Visitar-te-ei. E Sara riu-se consigo, de costas para a tenda, e ele disse, por que se riu Sara, dizendo, como podem acontecer estas coisas? Se ela não tivesse estado em Abraão, sua noiva, nessa época, Deus a teria matado. Do mesmo modo seríamos nós hoje com toda a nossa incredulidade, se não estivéssemos em Cristo. Isso nos mantém aí mesmo. Veja, ele não podia ferir ou não podia tomar Sara sem ferir Abraão. Está vendo? E desse modo, lembre-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos que todos concordam que o mundo está em uma condição sodomita. Eu apanhei no jornal de Los Angeles aqui, não faz muito, e dizia, creio que o homossexualismo está crescendo a razão de 20 ou 30% em Los Angeles a cada ano, crescendo esse tanto. Isto é horrível. Nosso governo em todos os lugares, tudo simplesmente se tornou pervertido. Isso mesmo, a coisa toda, todo o sistema, igreja e tudo mais estão pervertidos. Está em uma era pervertida. Agora, eu quero perguntar uma coisa a vocês, teólogos, meus irmãos.
Eu não estou falando contra você, meu estimado irmão. Estou aqui para ajudá-lo, irmão. Estou aqui para permanecer sobre o que a palavra diz, enquanto seguro sua mão e trago esta multidão de pessoas para fora desta coisa. Isso mesmo. Mas olha aqui, nós nunca tivemos um mensageiro em Sodoma antes, cujo nome terminasse em H-A-N até agora. Tivemos um Spurgeon, um Wesley, um Lutero e tudo mais, mas nunca um mensageiro internacional cujo nome terminasse em H-A-N antes. Isso mesmo. Veja, G-R-A-H-A-N, 6 letras. G-R-A-H-A-N. Billy Graham, esse famoso evangelista, grande obra de Deus, o homem é enviado de Deus. Ele tem essa justificação tão apropriada e ele sacode a nação por isso. Veja assim, não há. Veja o Oral Roberts, a denominação pentecostal. Quando chegou a existir um como esse, 6 letras, não 7. Abraão é A-B-R-A-A-U-O. 7. Billy Graham é G-R-A-H-A-N. 6. Agora veja os mensageiros. Veja o tempo em que estamos. Nunca houve um tempo igual na história. Veja os mesmos sinais que ele prometeu que seriam dados a cada grupo. Veja onde eles estão. A mesma coisa, exatamente em posição, pondo-se exatamente em ordem. A natureza, o mundo, tudo, pondo-se exatamente em tempo. Agora não fale em ver isso, enquanto esboçamos os restantes dessa escritura. Rapidamente agora, porque eu estou segurando-os por demasiado tempo. Chamem, vejam aqui. E de acordo com o profeta, ele veio exatamente à palavra, exatamente em tempo. Agora veja a era agora onde estamos vivendo. Não estamos vivendo exatamente nesse tempo de Sodoma? Observe o mensageiro, o grupo de Abraão. Observe os números, letras e numerologia do seu nome. Você diz, não há nada de especial no nome. Nunca deixe que alguém lhe diga isso. Porque ele mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Porque ele mudou Simão para Pedro e todos esses outros. Está vendo? Sem dúvida que há. Exatamente. Essa é a razão que eu vi que ele nunca chame seu filho de Rick ou Elvis ou algo assim. Elvis significa gato. Rick é um rato. Veja, quando você diz isso é exatamente assim. Lesso ou algum outro, nunca chame um de seus filhos assim. Se é, mude isso bem rapidamente. Gente, não. Se você crê que eu sou o servo de Deus, não ponha esse nome nessa pobre criança, está vendo? Não, senhor. Dê outro nome ao invés desse. Olha, eu não devia ter entrado nisso, porque eu sou fora do meu tema. Mas eu disse isso e está terminado. É assim que se faz. Não se sabe quando eu disse. Está vendo? Chamaram-no de estranho, um adivinho, um diabo, um Deus é bom. Ele se fez Deus. Oh, que coisa! Não disse o profeta Isaías que ele seria chamado Deus forte? Isaías 9,6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Isso mesmo. Também em São João 1,1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês creem nisso? Ele não foi simplesmente ele foi profeta, ele foi mais que profeta, ele foi o Deus profeta. Porque ele teve de vir, lembrem-se, ele vem em 3 nomes de filho. Ele veio primeiro no nome do Filho do Homem, e nunca chamou a si mesmo de Filho de Deus. Vocês sabem disso. Vejam, ele veio no Filho do Homem, um profeta. Jeová, ele mesmo, o Pai, chamou Jeremias de Filho do Homem. Um profeta é Filho do Homem. Ele vem, agora, ele veio depois do dia de Pentecostes. Ele retornou na forma do Espírito Santo, Espírito sobrenatural. Agora ele é Filho de Deus. No milênio, ele será filho de Davi, assentando-se no trono de Davi. Veja, ele é Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi. A Bíblia está repleta destas pepitas. Nós não podemos tomá-las todas numa noite, mas é exatamente apropriado encaixar isso agora. Amanhã pode nunca amanhecer. Podemos ter partido antes de amanhã. Eu posso estar pregando para uma pessoa que estará morta antes da manhã. Eu posso ter partido antes da manhã.
Irmão, irmã, isso não é um mito, isso são fatos reais. Não sabemos a que hora iremos, e você não terá nenhuma oportunidade depois que aquele último suspiro deixar o seu corpo. Faça isso agora mesmo. Amém. Não espere até pela manhã, poderá ser muito tarde. Mas agora, eles tinham feito a ele exatamente o que os profetas disseram que fariam, do mesmo modo que estão fazendo a este mesmo dia na era da Odisseia. Se você quer ver isso, leia Apocalipse 3. Céu, nu e não sabe, tornando Cristo, quando ele começa a se revelar na forma de semente novamente, a mesma que penetrou na terra retorna para ser a noiva. Somente a noiva e o noivo é a mesma carne e sangue, mesmo ministério e as mesmas coisas, fazendo exatamente o que ele fez, o Espírito. E aqui estão eles personificando e fazendo tudo mais, e cada um tem seu livro e modo de operação, e isso, e vocês nunca ouviram de tais sensações, e eu chego um demônio agora, tudo isso, aquilo, simplesmente tão contrário às Escrituras quanto possa ser. E a coisa genuína colocada bem ali diante deles, eles se afastam. Eles não pertencem à minha organização. Que coisa, simplesmente, veja, simplesmente um servo guiando outro servo. Não cairão todos na cova? Cegados por tradições denominacionais de homens, eles o colocam para fora de suas igrejas. Deus disse que fariam em Apocalipse 3, como de costume, como profetizado. Note como Jesus se deu a conhecer a estes discípulos. Agora, encerraremos. Estes dois discípulos, Caifás, Cleopas, melhor dizendo, e seu amigo, agora estamos na ressurreição. Amanhã, depois da ressurreição. A primeira ressurreição. Que bonita manhã, Jesus está ressuscitado dentre os mortos e vivendo entre seu povo. Que bonito pensamento. Ele está aqui do mesmo modo hoje, como esteve naquele dia, porque ele é o mesmo ontem, hoje e revelando-se mais hoje do que ele se revelou em qualquer outra era desde aquele dia. Vem através do trigo e talo e casca, é tudo passado agora. Estamos no trigo novamente, veja, estamos de volta ao grão, conhecido como sabemos. Observe como ele se deu a conhecer a essas pessoas. Agora, lembre-se, como o Messias deles, pouco antes de encerrar, da palavra prometida da era. Note, ele apareceu como disse que faria aos profetas. Note, nécios e tardos de coração para crer que tudo que os profetas escreveram dele tinha de se cumprir. Observe, ele se refere diretamente à palavra de Deus. Ele nunca veio, ele disse claramente: vós não me conheceis? Eu sou o Messias que ressuscitou. Ele nunca disse isso. Veja, ele somente lhes deu a Escritura, como João fez, e os demais, está vendo? E somente eles mesmos têm de identificar isso, eles têm de julgar por si mesmos. Agora, não durma, julgue por si mesmo. Nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram que tinha de acontecer. Que repreensão para aqueles que alegavam conhecê-lo. Está vendo? Note como ele se aproximou do tema. Ele nunca veio, como eu disse há alguns minutos, e disse claramente: bem, não sabeis que eu sou o vosso Messias para esta era? Não sabeis que eu sou ele? O verdadeiro servo de Deus nunca se identifica dessa maneira. A Escritura identifica quem ele é. Claro, ele o fará. Mas chamou a atenção deles para o que os profetas tinham dito para esperar na era do Messias. Está vendo? Responde: nécios e tardos de coração, para não crer que tudo o que os profetas disseram acerca do Messias devia acontecer. Ele, como João, deixou que a palavra da Bíblia o identificasse, o que ele era para eles. Isso devia ter sido claro o bastante. Se a palavra o tinha identificado, isso devia estar claro. Quem era a promessa que estavam contemplando? Eles sabiam que alguém tinha de entrar em cena naquela ocasião. Ora, ele diz: agora, deixai-me mostrar o que a palavra diz que deve acontecer neste dia. Não estou eu, esta noite, tentando dizer-lhe palavra por palavra, até mesmo quanto à posição, ao lugar, aos nomes e números, tudo mais.
e todos os sinais, tempos e tudo, que estamos bem aqui no tempo do fim, sem dúvida você pode ver do que eu estou falando, está vendo? Veja, isso está tão claro que não devia mais precisar de identificação. Ele disse: quando esteve aqui na terra, examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, elas são o que? Elas testificam o que eu sou. Vejam, quem eu sou. Note, ele começou com Moisés, o profeta. Um profeta, Deuteronômio 18:15. Agora, estou observando as Escrituras aqui. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse: ó Senhor teu Deus. Veja, Deus lhe falou no topo da montanha. Ó, que coisa, planejar, eu sincero, que o Senhor, que Moisés fale, não Deus, para que não pereçamos. Ele disse: falaram eles bem, eu não falarei mais a eles dessa maneira, mas lhes despertarei um profeta. E essa tem sido a sua mensagem desde então. Isso é o que tem de estabelecer a coisa toda no fim. Tem de ser, porque a palavra do Senhor tem de vir ao profeta. É a única coisa a que ela pode vir. Se não vem, rompe a palavra de Deus e faz dizer algo errado, está vendo? Ela nunca irá a um seminário, ela vai a um profeta. E o profeta é enviado de Deus, ordenado. E como você sabe que é, e não o que o homem disse, temos filerias, capas e tudo mais, e mantos, e todo tipo de bobagem que redundou em organizacionismo, com tudo mais. Mas virá a essa terra, pela promessa de Deus, de um genuíno servo de Deus, identificado por Deus, por sua palavra, sendo a resposta nesse dia, que colocará a noiva em ordem, uma minoria realmente pequena da igreja, e a levantará. Isso mesmo. Ele apresentará: eis aí está aquele de quem eu falei, veja, que virá. E tudo o que os profetas disseram acerca dele, e para essa era agora, sem dúvida teria sido interessante tê-lo ouvido dizer isso. Vocês não gostariam de tê-lo ouvido dizer isso? Tudo o que os profetas disseram acerca de... Lembrem-se, ele disse o que os profetas diriam acerca dele mesmo, citando a si mesmo o que ele tinha dito. E ele era a palavra, citando. Agora, usamos as palavras que ele citou. Vocês gostariam de ouvir o que ele lhes disse? Vamos somente rever a conversação deles agora, pouco antes de parar. Agora, eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história da sepultura e no túmulo, e das mulheres que eu tinha visto, e de outro que disse que eu tinha visto, e assim por diante. Ele disse, eles o informaram acerca disso, e ele continuou com a palavra acerca de, citando a si mesmo através da palavra. Agora vejam em Zacarias 12, ele deve ter citado Zacarias 11:12, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata? No Salmo 41:9, ele foi traído por seus amigos, está vendo? Zacarias 13:7, abandonado por seus discípulos. No Salmo 35:11, acusado por falsas testemunhas. O Isaías 35:7, mudo perante os seus acusadores, nunca abriu a boca. Muito bem, Senhor. Isaías 56, ele foi açoitado. Salmo 22, ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Veja as profecias acerca das quais ele poderia falar. Isaías 9:6, um menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. E também no Salmo 22:18, eles repartiram suas vestes entre si. Em Isaías 7:14, uma virgem conceberá. Salmo 22:7 e 8, fizeram dele um escarnecido por seus inimigos, aqueles que se supunham fossem seus amigos, seus inimigos, a igreja. No Salmo 22, novamente, ele foi nenhum osso, era para ser quebrado, mas traspassaram-lhe as mãos e os pés. Isaías 53:12, morreu com malfeitores. Em Isaías 53:9, moído e sepultado com o irmão rico. No Salmo 16:10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse assim: não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno.
ele ressuscitou dentre os mortos. Malaquias 3, João Batista foi seu precursor, e todos os tipos aos quais ele pode ter ido, até mesmo a Isaac sendo o tipo dele sobre o monte, sobre a montanha, aonde seu pai Abraão o levou, em Gênesis 22. Foi agora que eles começaram a ver quem tinha cumprido essas escrituras que foram prometidas acerca daquele dia. Foi então, depois, já era tarde, que eles começaram a ver. Oh, bem, espere um minuto. Sabe de uma coisa? Eles souberam então que seu amigo Jesus crucificado era aquele profeta que foi prometido. Eles souberam porque, veja, eles não tinham sido informados das Escrituras. Mas aqui todas estas coisas que eram para acontecer na cruz, todas estas coisas, mestres, árduos de coração para entender tudo o que os profetas disseram, como o Messias sofrerá e entrará na sua glória e ressuscitará ao terceiro dia. Eles ainda não entendem. Oh, sim, isso mesmo. Eu vejo, ele porventura não ardia em nós, o nosso coração? Eles disseram. Não admira que o coração deles ardesse. As profecias que ele estava dando que se haviam cumprido. Então eles começaram a entender que seu amigo, o homem com quem comeram, com quem conversaram, com quem se associaram, e com quem pescaram, deitaram nas florestas, e isso se cumpriu toda a palavra da hora prometida. Ali está. Eles tinham caminhado 6 milhas, pareceu um tempo muito curto, eu suponho. E tinham ouvido um sermão de 6 horas sobre a profecia dedicada. Um pouco mais extenso do que tivemos hoje à noite. Veja, estava ficando um pouco tarde no tempo do entardecer, as luzes do entardecer tinham chegado. E ao mesmo tempo agora, igreja, as luzes do entardecer chegaram. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Oh, eventos esclarecidos por profecia, a mesma coisa hoje. A luz do entardecer prometida pelo profeta de Deus em Zacarias 14:7. Possa novamente abrir os olhos do verdadeiro crente para os eventos que estão acontecendo hoje, que são provados pelas profecias que estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. O próprio ele disse, haverá um dia que não será chamado nem noite nem dia. Ele disse, mas no entardecer haverá luz. Agora, nós sabemos geograficamente que o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Agora o profeta disse, haverá um longo período de tempo que será sombrio, um pouco, não poderia ser chamado nem dia nem noite. É um dia um pouco escuro, dia nublado. Agora, onde se levantou o filho, que era do FILHO, que estávamos falando agora. Que o FILHO natural se levanta no leste e se põe no oeste, o mesmíssimo Deus, o mesmíssimo Filho, melhor dizendo. E o FILHO de Deus se levantou primeiro no leste, para o povo oriental. E agora, depois que ele partiu, o que fizeram eles? 300 anos mais tarde, deram início à primeira organização deles, a Igreja Católica Romana. No decorrer da Idade Média, eles se foram e dali saíram, porque fizeram a mesma coisa. Tem sido um dia de, não foi chamado nem dia nem noite. Eles tinham suficientes ordens e criam. Ele era o Filho de Deus e caminhavam na luz que tinham. Eles fizeram suas igrejas, construíram hospitais, escolas, coisas assim, e seminários, enviaram seus filhos para a escola. Mas o profeta disse, haverá luz novamente no entardecer. Os filhos surgirá novamente. Haverá luz. O quê? O mesmo Filho, FILH, que foi revelado em carne no amanhecer. Lá atrás será revelado novamente no entardecer. Agora compare São Lucas 17:30. É naquele dia, como aconteceu nos dias de Sodoma, o crepúsculo do mundo no tempo em que o Filho do Homem estivesse manifestando. Haverá luz como entardecer. O caminho para a glória certamente se encontrará. Oh, que coisa! Gente, onde estamos? Nações estão se rompendo. Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. Os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores.
observe a visitar para o mar. Retornai, ó dispersos, para o vosso. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estai cheios do Espírito, tende vossas lâmpadas preparadas e líquidas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima e melhor que o seu faça. Amém, amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido Ele me achou. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe todos os nossos irmãos, nossas irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus prossiga falando aos nossos corações, né? Nós estamos chegando no final, mais um culto. Que Deus abençoe e alimente seus filhos mais e mais cada dia. Que amanhã podemos remoer o que nós ouvimos hoje, né? Que coisa boa, maravilhosa é ouvir a voz de Deus falar conosco. Glória a Deus. Temos alguns irmãos de conexão, mas antes nós vamos ter uma palavra de oração. Se você está doente, enfermo, aflito, e querendo oração, e você possa receber a bênção de ser curado, né? Oração também em favor da irmã Lina, que não está com enfermidade nas pernas, que Deus abençoe ela. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, se tem algum irmão, ó Deus bendito, uma irmã, enfermo, aflito, necessitado, preocupado, Pai, devido a algum problema físico, ó doença, enfermidade, seja o que for, nós colocamos em tuas mãos. Repreenda todo mal, cura, liberte em nome de Jesus Cristo, Senhor. E abençoe a irmã Adelina também. Ó Deus, que o Senhor possa curar aquela enfermidade na perna. Repreendemos o mal, todo espírito contrário, Senhor. Que ela seja restaurada para o louvor do teu santo e precioso nome. Todos os pedidos, qualquer um deles, sejam, Deus, realmente visitados por ti nesta hora. Coloca as tuas mãos. Ó Deus, repreenda todo mal e restaura em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos agradecer aqui a irmã Marli Silveira, Tatiana Norberto, Edinaldo, Raquel, que é a pastora Edinaldo de Araguari, Minas. Também temos Marlene Rocha e também Geninha Afonso, né? Deus abençoe, para nós motivo de muita alegria e saber que você não somente serve para nos ouvir, mas para alimentar conosco essa mesa farta que é a palavra do Senhor. Domingo nós teremos culto aqui, Deus se permitir. Todos vocês se cordiam novamente, né? Se vocês não têm lugar para congregar, não tem nada a ver, para assistir, se você quiser cooperar conosco, estamos à disposição e aceitamos a todos na presença do Senhor Jesus Cristo para adorar a Deus juntamente. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Os que vieram também, Deus abençoe. Aqueles que não puderam chegar até aqui, Deus abençoe. Vocês que nos acompanham de casa também, que a graça de Deus prossiga falando alto em vossos corações cada dia. Que o poder de Deus seja com todos e uma boa noite, muito obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.